Fala galera, vamos receber mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Saiba o que o Palmeiras precisa fazer para avançar de fase no Campeonato Paulista. Palmeiras precisa vencer e torcer por tropeços para se classificar no Paulistão. O Palmeiras chega às últimas rodadas da fase de grupos do Campeonato Paulista 2025 em situação delicada. Após o empate sem gols contra o São Paulo, o Verdão ocupa a terceira colocação do Grupo D, com 17 pontos, ficando atrás de São Bernardo, 22 pontos, e Ponte Preta, 19 pontos. Com apenas 2 vagas em disputa por grupo, a equipe de Abel Ferreira precisa vencer seus 2 últimos compromissos e torcer por tropeços dos concorrentes para chegar às quartas de final do Campeonato Estadual. O Palmeiras não fica fora da fase de mata-matas do Campeonato Paulista desde 2010, quando teve uma campanha para esquecer. Naquele ano, com um regulamento diferente de hoje, o Verdão somou apenas 25 pontos em 19 rodadas, terminando em 11º lugar entre 20 clubes. Cenários para a classificação do Palmeiras. Para seguir no Paulistão sem depender de saldo de gols, o Palmeiras precisa vencer Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol, além de torcer para que pelo menos um dos adversários diretos tropece, caso vença seu próximo jogo e a Ponte Preta não derrote o São Paulo. O Verdão assume a segunda posição do grupo e só precisará de mais uma vitória para garantir a classificação. O São Bernardo pode garantir sua vaga de forma antecipada se vencer a Portuguesa na próxima rodada, o que reduziria as chances alviverdes. Já a Ponte Preta tem uma sequência complicada, enfrentando o São Paulo no Morumbi e o Red Bull Bragantino no Moisés Lucarelli. Se não vencer nenhuma das partidas, abre caminho para o time de Abel Ferreira avançar à próxima fase. Por outro lado, o Verdão corre risco de eliminação caso não vença seus 2 últimos jogos. Se tropeçar contra Botafogo de Ribeirão Preto ou Mirassol, dependerá de uma combinação de resultados para seguir na disputa pelo tetracampeonato. Próximos jogos. O Palmeiras terá 2 decisões pela frente na reta final da primeira fase do Paulistão. Na quinta-feira, 20 às 19h30 de Brasília, o Verdão enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto no Allianz Parque, no último jogo como mandante. Depois, no domingo 23, a equipe de Abel Ferreira visita o Mirassol no Estádio Maião, em um duelo que pode definir sua permanência na competição. Maurício sofre luxação no ombro e Palmeiras pode ficar sem seu destaque por até 6 meses. Empate no Choque Rei. Pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras recebeu o São Paulo no Allianz Parque durante a tarde do último domingo 16, precisando da vitória para alcançar a zona de classificação para o mata-mata do torneio. Porém, o clássico Choque Rei terminou empatado sem gols, o que dificultou muito a vida do Palestra no estadual, onde está em terceiro do Grupo D, com 17 pontos, atrás de Ponte Preta com 19 e do líder São Bernardo com 22. Além disso, o meia Maurício, um dos destaques da equipe de Abel Ferreira nesta temporada, deixou o campo chorando aos 2 minutos de jogo, após sentir uma lesão no ombro direito. A lesão de Maurício. Segundo apurações do portal Itatiaia, o atleta sofreu uma luxação e passará por nova bateria de exames nesta segunda-feira 17, para o DM entender a gravidade e o tempo de recuperação. Apesar de ainda não saber ao certo quanto tempo Maurício desfalcará o Palestra, esse tipo de lesão pode variar de 1 a 6 meses para se recuperar. Em seu lugar, no clássico, Abel colocou Estevão para jogo. Meia fará falta na equipe de Abel Ferreira, que cobrou por reforços. Após o clássico no Allianz Parque, o treinador Abel Ferreira falou através de uma coletiva de imprensa, deixando claro que a equipe precisa de reforços para repor as saídas desta janela de transferências. Saiu o Rony, precisamos de um jogador para a posição do Rony. Saiu o Menino, precisamos de um jogador para a posição do Menino. Vitor Reis foi vendido, precisamos de um jogador para a posição do Vitor Reis. Caio e Bruno foram uma troca, disse o português. Leila Pereira expõe seu karma no Palmeiras ao revelar negociação por reforço. Toma as decisões, Palmeiras se complica no Paulistão e Leila fala sobre chegada de reforços. No último domingo 16, o Palmeiras recebeu o São Paulo no Allianz Parque e ficou no empate de 0 a 0, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Resultado preocupante para o Verdão, que segue fora da zona de classificação para a próxima fase da competição. Faltado 2 rodadas para o término da primeira fase. Com 17 pontos, o Verdão está na terceira colocação do Grupo D, atrás da Ponte Preta, que tem 19 e do São Bernardo, que lidera com 22 pontos.
A situação aumenta a pressão sobre o trabalho de Abel Ferreira neste início de temporada, já que torcida alviverde criticou bastante o treinador nas redes sociais, após o choque rei. Entretanto, para a presidente Leila Pereira, não existe hipótese de uma troca de treinador no momento. Antes da bola rolar no Allianz Parque, a presidente abordou não apenas sua luta para renovar com o treinador, como também abordou a movimentação por reforços. Para mim, é o maior técnico da história do Palmeiras. Meu desejo é que ele fique conosco até o último dia do meu mandato. É uma trajetória maravilhosa e não tenho dúvidas de que vamos continuar a celebrar momentos com o Abel e sua comissão técnica durante muito tempo, afirmou Leila, em entrevista à Cazé TV. O que Leila falou sobre contratar um centroavante? A presidente, ao comentar sobre os planos do clube para se reforçar, respondeu sobre a busca por um centroavante, algo que, segundo a própria Leila, é uma demanda que a acompanha desde que assumiu o comando do clube. O camisa 9 é um karma que eu tenho. Desde que fui eleita presidente, pedem esse camisa 9. Mesmo se já tivermos jogadores que atendam, vão continuar pedindo. Eu tomo as decisões baseadas no que acho melhor para o Palmeiras, no que meu diretor e treinador acham. E nós três temos a mesma sintonia, afirmou a presidente. Alfinetada no Andrés Pereira? O Palmeiras encontrou problemas em diversas negociações, como, por exemplo, nas conversas com Andrés Pereira, que avançou, mas acabou sendo cancelada. Leila não citou o nome do meio-campista, mas alfinetou. No futebol, às vezes a palavra não tem muita credibilidade do outro lado, disparou ponto. No entanto, a mandatária palestrina garantiu que o clube segue procurando reforços. Estamos sim, com conversas adiantadas para ver se trazemos mais alguém. O Palmeiras está sempre de olho para trazer jogadores que venham agregar e fortalecer ainda mais o nosso elenco, que já é muito forte. Craque Neto faz alerta sobre clube que pode surpreender com resultados negativos. É uma vergonha. Neto projeta sobre como vai o Palmeiras no Paulistão. Após o clássico entre Palmeiras e São Paulo, craque Neto fez um alerta ao time alviverde. Buscando os 3 pontos, o atual tricampeão paulista esbarrou na falta de precisão e continua perto de uma eliminação precoce na competição. Nesse contexto, ao afirmar que o São Bernardo está classificado, o ex-jogador não descarta a possibilidade de uma eliminação inesperada para o Verdão em 2025. O São Bernardo ganhou do Guarani e, para mim, está classificado. Agora, o Palmeiras briga para buscar a segunda colocação, disse Neto da Band em vídeo na rádio Craque Neto. Joga contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no Allianz Parque, e contra o Mirassol. Tem que ganhar as 2 partidas para buscar a classificação na primeira fase do Campeonato Paulista. Se não conseguir, a classificação é uma vergonha incrível, acrescentou. Craque Neto elogia São Paulo no choque rei. Ao optar por deixar Lucas Moura e Oscar no banco, Zubeldia montou um São Paulo mais cauteloso no Allianz Parque. Para craque Neto, o tricolor merece reconhecimento por conseguir neutralizar o Palmeiras e conquistar um ponto fora de casa. Belo resultado do São Paulo. O São Paulo se defendeu muito bem contra o Palmeiras, que fez uma partida muito fraca. Quem Neto quer eliminar do Campeonato Paulista? Se fosse possível, craque Neto eliminaria tanto o Palmeiras quanto a Ponte Preta do Paulistão. Sabendo que um dos clubes se classificará, o apresentador não esconde sua torcida pela eliminação da macaca do torneio. Na verdade, eu não sei quem eu odeio mais. Vai ter que passar um. Eu preferia que nenhum dos dois ganhasse e sobrevivesse. Eu torço mais contra eles de Campinas do que contra o Palmeiras, concluiu craque Neto em transmissão no YouTube. Gabriel Peck, ex-Vasco, é aprovado para reforçar tricampeão da Libertadores em alta. Veja o resumo de Bayer Leverkusen 0x0 Bayern de Munique. Gabriel Peck vive grande fase desde que chegou aos Estados Unidos para reforçar o Los Angeles Galaxy. Comprado por 9,3 milhões de euros, o atleta é um dos destaques do time de Riqui Puig e Marco Reus. Inclusive, justamente em virtude do bom momento, o atleta tem sido cobiçado na Europa, com times como o Atlético de Madrid chegando a manifestar interesse na sua compra. Agora, além do velho continente, o atleta também ganha força para retornar ao futebol brasileiro. Isso porque o atleta se tornou um dos alvos do Palmeiras para essa temporada do ano de 2025. Gabriel Peck pode voltar ao Brasil. O renomado jornalista Diego Firmino, que é especializado na cobertura do Verdão, destaca que o atleta é um dos principais alvos da equipe de Leila Pereira para essa temporada. Não obstante, apesar deste grande interesse, a fonte afirma que as negociações para a chegada de Peck ainda não foram iniciadas. Ao que tudo indica, o Verdão almeja primeiro entender se um retorno ao Brasil está nos planos do jogador.
Gabriel Peck está com 24 anos e vive sua primeira experiência no exterior. Além disso, o interesse de times europeus também pode fazer com que o jogador não veja com bons olhos uma volta ao Brasil. Números na MLS. O ex-vascaíno assinou contrato com o La Galaxy até dezembro de 2028 e está atualmente avaliado em 12 milhões de euros. Ou seja, desde sua chegada, o atleta se valorizou e dificilmente gerará prejuízo caso seja vendido. Isso se deve aos seus ótimos números nos Estados Unidos. O jogador marcou 21 gols e distribuiu 19 assistências nas 41 partidas que disputou, totalizando 40 participações em gols. E você, torcedor? O que você acha da situação de Gabriel Peck no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.